Se você acessou o site do Planalto ultimamente e viu uma mudança na legislação que te dá uma pesquisa de jurisprudência na frente de cada artigo de lei, para! Isso, ao contrário do que estão falando, é péssimo para a sua advocacia. E eu vou te mostrar o porquê. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais este vídeo aqui do canal do Advogado Superior. Meu nome é Giovanni Fialho, assessor de ministros do STJ por mais de 11 anos e venho então nesse projeto de democratizar o acesso à jurisdição superior, explicando entre outras questões como fazer o seu recurso especial e também técnicas de pesquisa de jurisprudência. Por isso é que eu chamo a atenção. Você olhou as principais leis no site do Planalto ultimamente, lá no portal da legislação? Se olhou, deve ter visto isso aqui, ó. Na frente de cada artigo apareceu esse martelinho aqui para que você, ao clicar, seja remetido a um compilado de decisões da jurisprudência do Supremo e do STJ. E aí você deve ter se perguntado, uau, que legal! Eu não tenho mais que ficar fazendo pesquisa de jurisprudência na página do Supremo, do STJ, ou pelo menos diminuiu muito esse trabalho, porque agora já está relacionado, né? Já está compilado. Se você pensou isso, para! Eu vou te explicar agora como é esse sistema, para que serve, qual é a finalidade e, principalmente, como ele atrapalha a sua atividade na advocacia. Como ele literalmente pode ferrar todo o seu tempo, toda a sua causa e toda a pesquisa que você faz para a defesa do seu cliente. Antes de mais nada, o que é esse sistema? É um projeto do STJ realizado pela Infam, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, em convênio com o Supremo e com a Presidência da República, para divulgar o que está aonde? No artigo 927 do Código de Processo Civil. Daí o nome do projeto é Corpus 927. Corpus é a ideia de corpo, de unidade, de tentar dar essa homogeneidade à jurisprudência. E o que é que diz o artigo 927 do Código de Processo Civil? Os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos em incidentes de assunção de competência e resolução de demanda repetitiva, enunciados de súmula e orientação do plenário ou órgão especial dos tribunais aos quais estiverem vinculados. Ou seja, traz o artigo 927 uma série de decisões, de julgados que devem ser obrigatoriamente seguidos pelos tribunais e pelos juízes. Daí a ideia de colocar essas decisões obrigatórias, pelo menos no que se refere ao Supremo e ao STJ, de uma maneira compilada. A ideia é boa? É ótima! A ideia é sensacional, ó! Parabéns! Realmente é muito boa. Agora, será que na prática, pelo menos para quem está exercendo a advocacia, ela é realmente boa? Antes de você comemorar como deve ter comemorado, ter recebido mensagens de colegas em grupos, no celular, será que realmente ela é boa? E eu vou te mostrar como não é boa. O que acontece? O que você encontra aqui na página do Planalto é, na frente de cada artigo, simplesmente o link para a página do sistema. O sistema se chama Corpus 927 e caso você queira, é só digitar corpus927.infam.jus.br e você vai cair na página do sistema, que é essa aqui. Tem um alerta sobre as questões aí da Covid e em seguida tem o campo de pesquisa principal, com a jurisprudência consolidada. Logo abaixo você vai ver como funciona, perguntas frequentes, a ideia toda do que eu estou resumindo aqui para você. E olha só, em todas as leis que já tem disponível esse link e naquelas que ainda vão ter, simplesmente parece um grande fenômeno. Mas será que é? Vamos ver aqui um a um. Por exemplo, no Código de Processo Civil, vamos clicar aqui no artigo 10, que fala do princípio da não surpresa. O que acontece? Ele abre a página lá do sistema com as informações
sobre o artigo 10 à luz do que já foi decidido pelo Supremo e pelo STJ. Então, primeiro, qual é a ordem de observância que está lá no artigo 927 do Código de Processo? Decisões do Supremo em controle de constitucionalidade. Então, por isso aparecem primeiro essas decisões, ó, controle de constitucionalidade. Então, vamos ver. Apareceu essa ADIM 4.420, julgada em 2017, tá bem. Vamos ver aqui o que ele nos destaca. Nessa ADIM, está falando sobre regime de extinção, carteira de servidor, previdência de serventias não oficializada de Tribunal de Justiça daquele estado, tal, faz análise do ponto, tá certo. E aí eu pergunto para você, o que tem a ver com o artigo 10 do CPC? Pode ler. O que tem a ver com o artigo 10 do CPC, essa decisão? Se você mostrar, eu vou até entender, mas aqui não tem nada. Em seguida, o que vem? Os posicionamentos agrupados do STJ. Ele chama de agrupados aqueles que têm relação entre si. E ele próprio destaca, não sou eu que estou destacando, vou destacar aqui um outro texto para você ver, ó, eu estou destacando aqui. Esse aqui é o próprio sistema que destacou a informação resgatada a partir da informação que eu cliquei. Qual foi? Artigo 10 do CPC. Ele destaca aqui essa informação, olha, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do artigo 1003, parágrafo 6º do CPC de 2015, não se admitida a comprovação posterior com base no entendimento aí do STJ. Tá, legal esse entendimento, mas o que tem a ver com o artigo 10? Eu tô querendo fazer uma pesquisa sobre o artigo 10, princípio da não surpresa. O que ele está me trazendo? Então preste atenção. Será que ele vai te trazer informações de qualidade ou você vai ficar perdendo tempo olhando um compilado de jurisprudência selecionada de uma forma que a gente não sabe exatamente como, ao invés de você olhar aquilo que você realmente quer? Presta atenção, eu vou te mostrar mais problemas. Aqui ele traz ainda mais outros, olha só. Este daqui, por exemplo. Em seguida, posicionamentos agrupados também, ele está chamando de posicionamentos agrupados. Ele nem faz nenhuma marcação. Bom, o que será que tem aqui? A tal fala de decisão, fala do próprio artigo 1003, parágrafo 6º, mas não tem nenhuma referência. Bom, aqui ainda tem o seguinte, posicionamentos semelhantes. Ao clicar nesses posicionamentos semelhantes, nós temos acesso a uma série de julgados do próprio STJ que tratam dessa mesma matéria. E ele ainda faz referência mostrando qual o número do julgado, e qual é o percentual de semelhança deste julgado para com este primeiro, que estava lá na página anterior, que vamos chamar assim de paradigma. Então, 91,74% deste acórdão aqui é igual, no que tange a tese pesquisada, a este primeiro aqui. E aí nós vamos descendo e encontrando o ponto que tem a ver com a referência que foi feita lá ao feriado local, artigo 1003, parágrafo 6º. E ao olhar embaixo, nós temos que, olha, este aqui tem 91,3% de semelhança, este aqui também. E quem faz essa análise, segundo a explicação do próprio sistema, é a inteligência artificial. Mas olha só que problema isso aqui nos traz. Que problema. O que é um acórdão semelhante? Como aferir esse grau de semelhança? Simplesmente com base nas palavras que estão lá colocadas? Em um ou outro sinônimo, talvez, que esteja programado? Mas espera aí, se eu uso o mesmo modelo de texto, e é muito comum que isso aconteça, você sabe, quando um magistrado vai decidir a mesma matéria em vários processos, ele tende a usar aquele modelo, aquele texto que já está pronto. Até porque seria contraproducente ficar usando e criando textos novos toda vez. Ou seja, esse grau de semelhança que ele traz aqui, na verdade não vai resgatar decisões que sejam muito próximas em termos de redação? Talvez seja essa a explicação que vai nos levar a entender por que o relator que está aqui indicado geralmente é o mesmo. Olha só, ministro Napoleão, 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 Napoleão. Por quê? Porque o texto que ele está usando para considerar semelhante é o que foi utilizado pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Ora, se outro ministro fala daquele assunto, mas com outras palavras, numa outra estrutura textual, mas fazendo o mesmo contexto, com o mesmo resultado, ele não está resgatando, não está dizendo como semelhante, porque ele não pegou como similar. Vamos ver uma outra questão aqui que
pode causar um pouco mais de dúvida, ou melhor, uma série de problemas, é essa aqui, ó, artigo 206 do Código Civil. É um artigo bem complexo porque trata da prescrição. E olha só a complicação que esse sistema traz, e ele vai complicar a sua advocacia se você não tomar cuidado. Abrindo a página, a primeira coisa, lembrando, controle de constitucionalidade tem a DIN 2418, vamos ver o que ela nos traz aqui. Tem alguma coisa a ver sobre, foi discutida a constitucionalidade de alguns dispositivos da Lei 9.494 de 97. Legal, mas o que tem a ver com o artigo 206 do Código Civil? Talvez, por se tratar de uma tese de prescrição, constitucionalidade dessa lei, tenha sido discutida a matéria e feitas referências ao artigo 206 no texto, no voto. Mas espera aí, para o que você precisa? Você quer coisas quaisquer que façam referências? Ou você quer entender aquele ponto essencial? Já coloca aqui uma dúvida. Vou trazer mais questões, olha só. Repercussão geral, vamos ver repercussão geral sobre o artigo 206 do Código Civil. Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS. Até porque o artigo 206 trata da prescrição de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, de acordo com os parágrafos 1º a 5º. Aí tem mais, olha só. Outros temas, comissão de corretagem, que não teve a repercussão geral reconhecida, possibilidade de o Estado de origem cobrar ICMS sobre a operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a consumidor final para emprego em processo de industrialização. A gente não está falando de prescrição. O que tem a ver sobre a possibilidade do Estado de origem cobrar ICMS nessa hipótese aqui? Mas ele traz repercussão geral como vinculado àquele artigo 206. E aí, ainda tem este outro aqui, ó, alteração de prazo prescricional por legislação infraconstitucional superveniente. Tá bom, vai lá, tem alguma coisa a ver de prescrição, tem alguma referência. Mas o que tem a ver o primeiro? Traz informação que não tem qualidade. Recurso repetitivo. Vamos ver os recursos repetitivos do STJ. Discute-se o prazo prescricional da repetição de débito em tarifa de água e esgoto à luz do Código Civil de 2002. Ok. Então aqui a gente já pensa o seguinte, ele traz qualquer matéria referente à prescrição, porque é só o artigo 206, um monte de hipóteses. Tá certo, então todos os repetitivos do prazo prescricional, um monte aqui, ou seja, você pode ter aqui matérias referentes aos mais diversos temas e talvez para o seu dia a dia ficar olhando questões que não sejam exatamente o que você procura, vamos combinar? É uma perda de tempo, né? Uma perda muito grande. E aí vem uma série de temas falando sobre supostamente essa matéria. E olha só, tema 305, discussão acerca da legitimidade passiva da Brasil Telecom S.A. para responder pelas ações não subscritas da Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações. O que tem a ver com a questão da prescrição? Então ele traz informação que não tem, no momento inicial, pertinência direta. Você está tendo que ler informações que não são de qualidade. Isso porque a gente está só nos recursos repetitivos. Mas vamos lá, que tem um monte aqui sobre esse tema. Quando nós chegamos também ao Jurisprudência em Teses, que é uma edição do STJ, ele faz uma análise e vem o posicionamento, os agrupados do STJ. Olha só como aqui é um problema. Primeiro, ele trouxe este julgado, ARESP número 1.339.896, como uma referência. Foi o primeiro que ele indicou aqui, ministro Gurgel de Faria. Peraí, se o tio Gurgel de Faria decidiu sobre isso aqui, por que este aqui foi escolhido como o referente, o primeiro a ser mostrado, e não um outro, e não um outro, e não um outro? Qual é o critério que foi utilizado? E olha, este julgado, perceba bem, é de 11 de fevereiro de 2019. Então, por que de lá para cá, 1 ano e meio, desde que na data em que este sistema foi disponibilizado, não teve mais nenhum julgado sobre esse assunto? Meio estranho, né? Por que foi escolhido esse de fevereiro de 2019? Se por acaso esse sistema fornecesse a jurisprudência do mais novo até o mais antigo, tudo bem. Seria o mais recente até o mais antigo.
Seria um critério. Mas por que aleatoriamente? Vamos ver o que ele nos indicou como se fosse referente ao artigo 206. Olha aqui, ó. O aresto exarado pela Corte a qual está em conformidade com a jurisprudência de ambas as turmas que compõem a primeira seção deste tribunal, no sentido de que a liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta também líquido. Não era prescrição? Qual é o resgate dessa informação que ele nos deu? Por que este acórdão e não outro? E aí tem mais, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele encontrou 924 posicionamentos semelhantes. 924. Aí parece, pô, isso aqui é o entendimento. Vamos clicar nele para ver o que ele nos traz. Então, relatou aqui, ó, Titio Gurgel de Faria, o ministro Gurgel, e ele traz esse referente, que foi o que nós olhamos, e ele traz a semelhança, olha, 99,92%. Esse daqui seria 99,92% semelhante em relação ao primeiro. Também de quem? Gurgel de Faria. E aí vamos ver, o que tem a ver com prescrição? Nada. Mas olha só quanto ao tema que ele tinha destacado lá, ó. A jurisprudência de ambas as turmas que compõem a primeira seção deste tribunal, no sentido de que a liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta e blá blá blá. Ou seja, é praticamente o mesmo texto. O que ele está trazendo como semelhança entre um julgado e outro tem a ver com o texto. Então é por isso que é aquilo que a gente falava no exemplo anterior. Ele vai trazer do mesmo ministro na maior parte das vezes. E quer ver? Vamos ver se a maioria do Titio Gurgel de Faria, olha só, Gurgel, que mais? Gurgel, pode colocar aqui a reprise, igual aquele DJ de música eletrônica, ó, tunks, 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 porque é só isso que dá, ó, tudo Titio Gurgel de Faria, e não importa, porque a ideia da semelhança investigada pela inteligência artificial, está indo com base no texto. E aí, bom, o que vai adiantar? Será que ele não vai trazer outras questões? Vai trazer o entendimento do STJ ou o entendimento do Gurgel de Faria? Aí é que é um grande problema. Além do mais, olha só, este daqui mesmo, que ele disse que corresponde a 99,06% em semelhança ao primeiro. Ele é posterior do dia 7 de março de 2019, é posterior àquele primeiro que ele identificou como o paradigma, o primeiro que ele nos trouxe, que é de fevereiro de 2019. Então tem julgados que ele, por algum motivo, considera como principal, mesmo sendo mais antigos, ele não traz os mais recentes. Viu como eu falei que tinha matérias depois? E aí a gente começa a verificar outras questões. Você vai ficar olhando esse tanto de processos e de julgados, é isso que você quer? Sobre prescrição e que não tem tanto a ver, porque realmente aqui não foi o que aconteceu. Ah, tem mais. Vamos ver aqui um outro julgado. Ele trouxe primeiro como referente, esse segundo aqui como uma suposta referência também. É o agravo de instrumento 1.387.511, relator ministro Raul Araújo. Olha, o titio Raul Araújo decidiu isso aqui em abril de 2011. O acórdão recorrido ao reconhecer que a Brasil Telecom, por ser sucessora da Telesc, possui legitimidade para figurar no polo ativo, elementos fáticos probatórios, súmula 5 e súmula 7. O que tem a ver com prescrição? E ele traz isso aqui como referência relativamente ao artigo 206 do Código Civil. Então, não é uma pesquisa, pelo menos até agora, de qualidade. Você vai perder tempo. Aí tem mais um problema, olha só. Ele traz aqui o que é chamado de posicionamentos isolados do STJ. Bom, o que é um posicionamento isolado na doutrina? É alguém, por exemplo, que pensa de maneira diferente? É alguém que tem uma outra construção intelectual acerca de um tema? Não é assim? Posicionamento isolado ou minoritário? Então, se você ler posicionamento isolado, são algumas questões específicas, e aí você vai ver, opa, vamos ver o que são essas questões específicas quanto a esse tema? Então vamos ver. Este primeiro aqui, que ele disse como supostamente isolado, de abril de 2019, do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. O que o titio Sanseverino nos traz aqui? Olha só. Agravo interno no recurso especial, direito civil, falência da ENCOL, resolução de contrato, sessões de promessas celebradas, pretensão remanescente de restituição de valores pagos, enriquecimentos sem cargo, prescrição, prazo trienal. Ah, legal. Então já tem alguma coisa, pelo menos, relativa àquela prescrição. Mas espera aí.
posicionamento isolado do STJ. Você vai confiar que esse aqui é um posicionamento realmente isolado, mesmo que quanto a essa matéria que tenha sido tratada neste julgado é isolado? Porque ele está mostrando que a referência que ele usa até para definir o que é semelhante ou não é só a ver com palavras. E o que definiu ele para colocar esse aqui como um primeiro isolado e não um outro como isolado? Outro que ele traz aqui, olha, do ministro Napoleão, Titio Napoleão, agravo interno e inaplicabilidade do decreto 20.910. Será que é? Porque ele, além do mais, no próprio julgado, olha só, o Titio Napoleão está citando outros precedentes do próprio STJ. Ministro Castro Meira, Mauro Campbell, do Herman Benjamin e por aí vai. Será que é isolado mesmo? E aí eu te pergunto, quantos resultados, só aqui com base no artigo 206 do Código Civil, digamos que você queira fazer uma pesquisa que seja quanto ao prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória. Sinceramente, não vai te ajudar, porque você vai clicar lá e como é que vai ser? Como é que vai te ajudar a saber a prescrição relativamente a um ponto, outra, a uma matéria, outra? Não vai te ajudar. Então, a ideia é muito boa, mas tome muito cuidado. Muito cuidado mesmo, porque senão isso pode atrapalhar a sua advocacia. E no dia a dia você não precisa de complicações. Você precisa de agilidade, de precisão. Ao invés de ser um tiro de metralhadora, você tem que ser um tiro de profissional. Sniper, aquele que dá um tiro certeiro na hora de salvar a vítima diante de uma situação de risco. Eu vou te mostrar na própria página de pesquisa do STJ como você pode fazer isso com mais simplicidade. Por exemplo, vamos pesquisar os temas que estávamos a tratar sobre prescrição. Se nós jogarmos aqui prescrição e jogarmos esse tema aqui, ó, bom, vamos ver qual o resultado. Só a palavra prescrição. Tá bom, prescrição tem 42.200 acórdãos. Mas se a gente joga prescrição, aspas, 206, fecha aspas, cifrão, nós já temos aqui uma referência de 1.484 julgados que tratam de prescrição à luz do 206. Já nos reduz em muito o universo de pesquisa e com muito mais qualidade. Porque, além do mais, você pode pesquisar sobre um determinado assunto. Quer ver? Vamos voltar aqui e jogar ainda o seguinte. Prescrição, aspas, ação monitória, fecha aspas. Eu vou até tirar esse 206 aqui. Prescrição, ação monitória. Olha só, 293, eu nem especifiquei se é de um cheque, se é de um documento XYZ. Ele simplesmente vai nos trazer aqui, ó, prescrição. Qual é a que você quer? Quinquenal, anual, bienal, trienal? Você consegue aqui com muito mais facilidade encontrar. É como se lá naquela página, como alguns bancos de dados que existem por aí, compilado de jurisprudência, você estivesse em um carro, como passageiro. E nesse carro tem um motorista e ele te diz, eu sei o melhor caminho, vem comigo. E ele vai te levando. E você confia. Mas será que é o melhor caminho? Porque se você souber o caminho, você vai dizer, não é por aqui, eu quero por ali. Não é por aqui não, ó. Nem que você esteja consultando no GPS, porque é uma fonte de consulta. Você sabe, olha, é por aqui o caminho, é aqui que eu quero. Ou se você estiver dirigindo, você que vai e conduz o trem da sua vida, carro da pesquisa de jurisprudência. Por exemplo, aqui, prescrição, ação monitória, ia colocar prescrição com prazo, ação monitória, vamos ver. Já reduz para 128 julgados. E aqueles 900 e tantos que tinha lá na página do Planalto, lá no sistema Corpus 927, não tinham muita utilidade. E além do mais, tem mais uma coisa que eu agora percebi. Ele falava que tinha 927, mas só apareciam uns 30 lá. Cadê os outros 900? Cadê? Então, aqui você consegue com muito mais adequação, olha, ação monitória, cheque sem força executiva, embargos monitórios, prescrição quinquenal. Agora, se você quiser ainda mais pegar, digamos que você queira tratar de um tema específico, aí fica bem mais fácil. Por exemplo, ao invés de colocar o com, você coloca uma outra técnica de pesquisa, o PROST 4, prescrição PROST 4, prazo, aspas, ação monitória. É uma ideia. Você vai ter 77 resultados e é muito mais próximo do que você realmente precisa. E olha só, com mais qualidade, além do mais, aqui ó,
julgados mais recentes. Você pega, olha esse aqui, de março de 2020, da titia Nancy Andrighi, ministra Nancy Andrighi, demonstrando exatamente que é possível alguma questão quanto a esse ponto ter sido julgada recentemente. Então, aquele sistema Corpus 927 é uma iniciativa interessante, é útil, mas para o dia a dia forense, para o dia a dia de quem opera o direito, principalmente na advocacia, pode ser uma grande pedra no caminho. E o que você não precisa agora é escalar pedras, além das que você já escala no dia a dia. Então, preste atenção, tome cuidado, porque esse sistema pode ter sido muito bem comemorado e ele vai ser ampliado para outras leis. Se você não sabe, vou te mostrar aqui, ó, ao entrar na própria página do Corpus 927, clicando aqui, ó, você vai ter selecione a norma e você tem um monte de leis, códigos, estatutos, decreto-lei 20.910, olha, o Estatuto do Idoso, o Desarmamento, tem a Lei 1060 de 1950, o Decreto-Lei 201, tem um monte de lei Complementar 64, Lei Complementar 75, Lei 9.099 e por aí vai. Olha, tem um monte de lei ordinária, a Lei de Falências também está aqui, olha só. Lei de recuperação judicial e extrajudicial, tá aqui. Então tem muitas leis que ainda vão entrar, mandado de segurança também, então lei de consórcios e por aí vai. Então vão entrar muitas leis como referência. A própria Constituição também está, se você ainda não viu, a própria Constituição também está. Só que a Constituição é a mais tranquila de todos, porque ela, ao ser utilizada, ao clicar nesse sistema, ela remete para a página A Constituição e o Supremo, que é uma página que existe há muito tempo dentro do site do Supremo, fazendo uma referência de alguns julgados selecionados pelo próprio Supremo acerca de cada artigo da Constituição. Mas o que eu chamo a atenção e que você tem que tomar muito cuidado? Para o dia a dia de fazer pesquisas relativos a temas que você está necessitando, para formular a sua tese, para instruir a sua petição, para defender aquilo que você pleiteia para o seu cliente em juízo, aquilo tende a não te ajudar. Você precisa aprender a dirigir o carro com muito mais facilidade do que se deixar ser conduzido por um motorista que diz que vai te levar e você não sabe nem para onde, nem quando, nem por quê. Tenha o domínio do volante para você saber exatamente como vai, por que vai e parar na hora que quiser, principalmente isso. Tá bom? Espero que o sistema seja útil naquilo que ele se propõe, mas por enquanto, sinceramente, a meu ver, não vai trazer muita novidade e muita ajuda para quem estuda e quer informação de qualidade filtrada. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, comente, me ajude a democratizar o acesso à jurisdição superior.